O tema que eu gostaria de compartilhar contigo é guerreiros sem vitória. E esse é um tema bem pertinente, porque nós nunca vivemos uma época onde há especialistas que não são especialistas de nada. Nunca antes vivemos uma época onde as pessoas se autodenominam alguma coisa, mas a grande verdade é que não são aquilo que elas dizem que são. Esse tema, ele é um despertar para a tua vida, é um despertar para a nossa geração, é um despertar para a nossa nação, para aquilo que Deus pode fazer na tua vida, através do momento que você abre os teus olhos, você abre os teus ouvidos, para que Deus possa ministrar ao teu coração. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Você vai encontrar o seguinte texto. Diz o seguinte: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao Abisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Quem sabe, esse nome Gideão, ele é um nome muito, quem sabe, comum ou familiar para você. Gideão, ele é sem dúvida nenhuma um dos maiores guerreiros que já esteve descrito na Bíblia. Poucas pessoas fizeram o que esse homem fez. Gideão foi o 5º juiz em Israel, e o nome de Gideão significa o quebrantador, ou guerreiro corajoso. A palavra quebrantador significa aquele que quebra com dor. Você imagina que quando as pessoas ouviam, lá vem o Gideão, estava ouvindo aquele que quebra com dor. Ou para outros era, lá vem o valente guerreiro. Há de se esperar que o comportamento de alguém que tem esse nome, e você sabe que na Bíblia o nome simboliza ou significa muita coisa na vida da pessoa. Basicamente é a personalidade, a identidade dele. E quando alguém da sua casa escolheu o nome desse menino quando nasceu, imaginou ou pintou-se um quadro na sua mente dizendo: bom, esse será alguém que porá medo, esse será alguém que vai ser um guerreiro corajoso, um homem valente. E toda a trajetória de Gideão foi pintada dessa maneira. Porém, a primeira vez que você vê Gideão na Bíblia, você verá que ele está escondido. Ele está malhando trigo no lagar, onde prensava uva, e diz que Gideão estava com medo, e por isso se escondera, para tentar salvar alguma coisa de alimento. Creio que Deus pode levantar homens e mulheres anônimas, como era esse homem chamado Gideão. Eu creio que o anjo de Deus pode visitar a tua casa, pode visitar o teu trabalho, pode visitar o teu lar, para que mostre para você o propósito poderoso que ele tem na tua vida. Gideão não era absolutamente ninguém, até que um dia o anjo visitou a sua pessoa. Recorde que naquele tempo Gideão estava escondido, separando um pouco de comida, porque os medianitas atacavam o povo de Deus. E no decorrer da história você verá que por mais que o povo era um povo de Deus, por mais que Israel era abençoado, por mais que Israel era protegido, por mais que Israel era a nação de Deus, você verá que Israel passou por apuros, problemas, dificuldades, escassez, passou por miséria, passou por angústia, passou por tribulação, e tudo que há de mais pior Israel passou, mesmo sendo a nação de Deus, o povo de Deus. Ouça, eu creio que o que a pastora comentou no início, ela veio hoje de Brasil, de pátria, nada mais é do que um retrato exatamente desse tempo que Gideão vivia. Saqueavam a nação, o povo estava coagido, o povo estava com medo,
Gideão estava tentando proteger o seu, Gideão estava tentando proteger a sua casa, proteger um pouco de comida para a sua família, e ele não estava interessado no povo em si, nos seus compatriotas, na nação em si. Ele estava querendo defender a sua pessoa, a sua casa. Hoje o que nós vemos é basicamente isso. Pessoas que estão interessadas em se para elas está bem, pessoas que estão interessadas se que sua família está confortável, pessoas que estão interessadas em dizer, bom, eu estou fazendo a minha parte, estou cuidando de mim, estou cuidando da minha casa, e o resto que se exploda. Gideão estava vivendo bem isso. Quando você ouve que Gideão estava pegando um pouco de comida e ali tentando se esconder para alimentar ele e a sua casa, você verá que é basicamente o que nós fazemos. Ninguém está interessado com o Israel todo, todos estão interessados com o seu próprio corpo, com a sua própria casa. A Bíblia diz no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 4 até o 6, mostra como Israel, como a nação sofria. Diz, e punham-se contra ele no campo. Juízes 6, o 4 até o 6, diz, e acampavam na terra, e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Versículo 5 diz, eles subiam trazendo seus animais de suas tendas, e vinham como enxame de gafanhotos, era impossível contar os homens e os seus camelos, eles invadiam a terra para devastá-la. E o versículo 6 termina dizendo, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamavam por socorro ao Senhor. Recorde que isso aqui era o que aconteceu com o povo de Deus. Quando você olha para o decorrer da história, o Brasil ainda não chegou a viver exatamente isso, de uma pobreza, de uma miséria, de uma escassez a ponto de clamarmos socorro. Mas quando você ouve esse texto bíblico, você vê que uma nação toda era destruído, tudo que tinha, tudo que as pessoas plantavam, tudo que as pessoas tinham como propriedade, os seus animais, os seus alimentos, ele era completamente devastado. Eu não sei se você já chegou ao ponto de você perder algo que é teu, de você dizer, bom, isso é meu, e alguém simplesmente tomar de você. Mas era o que acontecia aqui em Israel. Quando Deus chama Gideão e coloca ele para ser um juiz, você vai ver que o propósito de Gideão era salvar um pouco de alimento para ele, porém o propósito de Deus para a vida dele é para que ele salvasse a nação toda. Escute, quanto mais você entender isso, mais rápido será a bênção de Deus na tua vida. Quando Gideão está interessado em poupar um pouquinho de alimento para ele, para que ele pudesse durar até a próxima estação, Deus tinha um propósito para que ele pudesse salvar toda a nação. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Gideão, Gideão, chega de roubo. Gideão, chega de você trabalhar e não ver o resultado do teu trabalho. Gideão, chega de miséria, não na tua vida, mas em toda Israel. Deus estava dizendo, Gideão, chega de escassez, não para você e para a tua casa, mas para toda a nação. Quanto mais você se depara com a palavra de Deus, mais você vai ver que Deus não está interessado em salvar apenas uma pessoa. Deus se preocupa com uma nação. Mais do que Deus guardar a tua casa, mais do que Ele guardar o teu bairro, mais do que Ele guardar a tua cidade, Ele está interessado em guardar toda a nação. Mais do que você buscar os teus próprios interesses, você precisa entender que você precisa buscar o interesse da nação toda, porque Deus não ama somente você, Deus ama toda a nação. E era isso que Gideão não estava entendendo. Deus não ama uma família, Deus ama uma nação. Presta atenção nisso. No decorrer de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver Deus falando, essa família é minha.
Ele não vai dizer essa pessoa é minha, mas ele vai dizer esta é a minha nação, esse é o meu povo, essa é a minha nação. Quando você entende isso, você verá que para você pertencer a Deus, você tem que estar dentro de uma nação. Quando você compreende isso, você verá que Deus te abençoa, porque Ele quer abençoar uma nação. Quando você compreende isso, você entenderá que Deus tem um propósito com você, mas o propósito na tua vida inclui toda uma nação. Mais do que melhorar a tua vida, Ele quer melhorar a vida de todo mundo. Mais do que prosperar você, Ele quer prosperar Israel todo. Mais do que abençoar você, Ele quer abençoar toda a nação. Gideão não compreendia isso. Gideão, na verdade, era um guerreiro sem vitória nenhuma. O valente guerreiro que simplesmente roubava ou escondia um pouco de comida e estava preocupado em alimentar ele e a casa dele. Sabe, assim as pessoas, são guerreiros sem vitória nenhuma. Quem sabe para a família de Gideão ele era um baita de um vencedor. Ele tinha chegado em casa com um pouquinho de alimento que ele havia guardado e ele havia escondido. Quem sabe você é um pequeno vencedor dentro da tua casa. Quem sabe quando você leva um mantimento diante de muitas aflições, diante de muitos problemas, você leva um pouco de sustento para dentro da tua casa. Você é o vencedor, o guerreiro vitorioso para a tua família. Mas deixa eu dizer algo para você, Deus quer fazer muito mais do que você marcar a história da tua família com uma sobra de algo que você está escondendo. Deus quer que você guarde toda uma nação, para que você prospere, viva bem, você e não somente você, mas toda a tua casa e toda a tua família. O que adianta você ser um guerreiro sem vitória nenhuma? Juízes capítulo 6 e no versículo 12, diz o seguinte: então o anjo, Juízes 6:12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha para a pessoa que do teu lado e fala para ela: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ei, recorde que até então, para mim, isso soa quase como uma tiração, uma zombação, né? Um tirar onda. O anjo olha para ele escondido, olhando para um lado e para o outro, malhando o trigo no lagar, escondendo, bem atento, pensando que a qualquer momento ele poderia ser descoberto, e ele está lá, e o anjo chega e diz: e aí, poderoso guerreiro, o Senhor é contigo. Ai meu Deus, quem é? Estou com medo, pensei que eram os midianitas. Assim muitas vezes é você. A guerra dele era esconder alimento para guardar para a sua família. Quem sabe você está fazendo justamente isso, lutando pela sua família, trabalhando pela sua família, escondendo o máximo que você pode para alimentar a sua família, enquanto a ideia de Gideão era guardar algo para a sua casa, a ideia de Deus era libertar a nação para que todo mundo pudesse comer em abundância. Recorde que o chamado de Deus não é apenas para você fazer algo para você mesmo, é para que você possa impactar toda uma nação. Esse é o povo que Deus escolheu. Escute, em vez de sair e lutar como um valente guerreiro, em vez de sair e pôr o peito para bater e dizer: não, aqui não, já basta, chega de roubalheira, chega de miséria, chega de eu trabalhar e o outro colher, chega de eu ter o animal e o outro me tomar, chega. Você verá que Gideão não faz isso, ele está interessado nele mesmo. Quantas pessoas fazem exatamente isso? Estão interessadas em si mesmo, não estão interessadas no povo de Israel, não estão interessadas na nação, o poderoso guerreiro sem vitória nenhuma. A única coisa que ele era bom em dar em desculpas. Eu nunca vi um poderoso guerreiro sem lutar por alguma coisa. Recorde que quando Gideão vê os problemas, aquilo que ele faz é se esconder. Quantos de nós não fazemos exatamente o mesmo? O problema está aí, está à porta, batendo, gritando,
está no teu celular, está na tela da tua TV, está no teu vizinho, está em todos os lados o problema está. Só que você prefere se esconder, você prefere simplesmente se abater, e você verá que no decorrer das lutas, muitas vezes nós preferimos ser prisioneiros do próprio medo, assim como Gideão era. Ele era um guerreiro aprisionado pelo medo. Quem sabe Gideão era um guerreiro aprisionado pelos fracassos da vida, assim como muitas vezes você é. Quem sabe você é como Gideão, um prisioneiro de uma visão errada. Enquanto Deus quer a nação, Ele estava interessado nele mesmo, na sua família. Quantas pessoas têm a visão distorcida? Enquanto o problema não bate na sua casa, tudo bem com você. Diz que Gideão é um guerreiro capacitado, mas capacitado em ter desculpas. No versículo 13, você vai encontrar dois conceitos que Gideão tem errado com relação a Deus. E eu quero mudar essa história na tua vida para que você possa ser um guerreiro vitorioso, porque um guerreiro sem vitória não dá. Olha só o que diz Juízes, no versículo 13, diz o seguinte, Juízes 6,13. Depois dele ouvir um valente guerreiro do anjo, ele diz o seguinte: ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que é que aconteceu tudo isso? Escute, a primeira ideia que você tem que mudar na tua vida é o conceito que você tem com relação a quem é Deus. Olha o que Gideão fala: Senhor, se tu estás conosco, se somos Israel, se somos nação tua, somos teu povo, somos propriedade do Senhor, por que é que aconteceu todas essas coisas? Por que é que está dando errado na nossa vida? O primeiro conceito é exatamente esse: é culpa de Deus aquilo que nós estamos vivendo. Sabe, a maioria das pessoas pensam dessa maneira: se Deus quiser, assim o fará. As pessoas pensam exatamente isso. Por que é que Deus nos abandonou? Quando a miséria chega na nossa vida, quando o problema chega para nós, quando nossa liberdade é tirada, quando os nossos bens são tomados, quando nós trabalhamos que nem um louco, não recolhemos o resultado do nosso trabalho, a única coisa que Gideão pensa é: Deus, a culpa é tua, porque o Senhor nos abandonou. Sabe, é tempo de você levantar da onde você está e você entender que você é o guerreiro que Deus usará para libertar a nação toda. Se você hoje alcança a entender isso, que Deus não te abandonou, porque as pessoas pensam isso: o problema está acontecendo na minha casa, é porque Deus permitiu. A coisa está feia na minha empresa, é porque Deus permitiu. O negócio está complicado para mim, é porque Deus permitiu, porque o Senhor me abandonou. Olha para a tua mãozinha aí, olha para a tua mãozinha aí, olha para a tua mãozinha. Lembra no culto passado? Eis que você está gravado na palma da mão de Deus, e Ele não pode se esquecer de você. Ele não te abandonou, não. Lembra? Quando Gideão está dizendo isso, ele está dizendo: lembra, Senhor, por que é que tudo isso nos aconteceu? É porque o Senhor se esqueceu de nós. A miséria assolou toda uma nação, porque o Senhor esqueceu. Como é que Deus vai esquecer se a única nação é dele? Como é que Deus vai escolher se Deus o criou, se Deus capacitou, se Deus preparou, se Deus formou, se Deus libertou, se Deus amou a nação? Como que Deus vai esquecer da nação? A grande verdade é que cada um começou a correr sua própria corrida. A grande verdade é que cada um começou a alimentar sua própria família. A grande verdade é que todo mundo se esqueceu que aquilo ali era algo chamado pátria, uma nação só. Antes de Deus amar você, Ele tem que amar a nação toda. Antes de Deus chamar você dele, Ele tem que chamar toda a nação dele. Sabe? Quando você pega essa palavra, você verá isso. Ei, Deus nos abandonou, porque se o Senhor tivesse conosco, nós não estaríamos nessa situação. Deixa eu falar algo para você: depois que o leite derrama, não adianta você achar culpado, é você que tem que ir lá limpar. Ei, Marta, quando seu irmão morreu,
ela chega para Jesus e a primeira coisa que ela fala é: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, a culpa é toda tua. Sabe, quando você perder tua liberdade, você não vai poder dizer que Deus é o culpado. Quando as coisas começarem a ficar feias para o teu lado, quando você perder todos os teus direitos, quando você não puder ir nem vir, quando você não puder falar Jesus eu te amo, quando você não puder carregar uma Bíblia, quando você não puder adorar ao Senhor, quando você não puder nem dar um beijo na tua esposa, você mulher não dar um beijo no teu esposo, e você querer falar qualquer outra coisa, você não pode dizer Deus nos abandonou. Sabe por quê? Porque Ele está levantando homens e mulheres guerreiros, corajosos, homens valentes que amam a pátria. Sabe, se você não entende isso, você é um guerreiro sem vitória nenhuma. Você é um homem que não lutou para conquistar absolutamente nada, a não ser migalhas que os medianitas destruíram e roubaram de você mesmo. Eu posso imaginar a indignação do povo. Todo o suor do meu trabalho, tudo aquilo que eu fiz, onde está? Roubado por aqueles que nunca plantaram nada, tirados daqueles que nunca fizeram nada. Se você hoje entende isso, você não poderá dizer Deus nos abandonou. Ei, Mateus capítulo 28, do versículo 18 até o 20, esse texto eu sei de cor e ele é uma declaração de amor para a minha vida. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Versículo 19 diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Sabe o que é isso? É você saber que Deus está contigo. Gideão havia esquecido que Deus estava com ele. Gideão havia se esquecido de que Deus tinha uma história programada para a nação de Israel. Diz o texto: até o fim dos tempos. O primeiro conceito que Gideão tem de errado é esse: se Deus estivesse conosco, esse mal não nos atingiria. Deixa eu falar para você, o mal pode atingir se você não for um guerreiro disponível a lutar pela tua nação. Se você não é aquele que se levanta para lutar pelos seus, se você não é aquele homem que se levanta, mais do que o bem-estar da tua família, é o bem-estar de todos os outros. O segundo conceito que Gideão tinha errado, no versículo 13, coloca lá na tela o versículo 13, Juízes 6:13. Olha só o conceito errado que Gideão tinha. Ah, meu Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor estivesse conosco, por que aconteceu tudo isso? Primeiro conceito errado. Segundo, onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contavam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora nos abandonou e nos entregou na mão dos medianitas. O segundo conceito que Gideão tinha errado, que Deus fazia milagre no passado, já não fazia mais milagre no dia de hoje. Mas deixa eu falar algo para você: o fato dele acreditar em você já é um milagre. O fato dele olhar para Gideão, um ladrãozinho, entre aspas, medroso, acuado, escondido, e recebe o cargo de ser o libertador do povo, é a maior prova que o milagre de Deus existe. Sabe? Quando Ele te tirou das drogas que você estava, quando Ele restaurou o teu casamento, quando Ele deu para você a capacidade de fazer algo, quando Ele tirou você da depressão, que restaurou as tuas emoções, te deu um caminho, uma nova direção, você precisa entender que o mesmo Deus que curou cego, aleijado, leproso, é o mesmo Deus que continua fazendo milagre ainda na tua vida. Gideão havia esquecido, e muitas vezes nós temos as ideias erradas, que as maravilhas de Deus no passado não são as maravilhas de Deus hoje. Sabe o que é isso? Somos uma nação poderosa, somos um povo eclético, tudo que você planta nessa terra dá certo. Se você empreender, você ganha dinheiro, você pode sustentar a tua família, você pode ir e vir, ninguém tira nada de você, você tem direitos. Somos uma nação abençoada. Essa semana eu recebi um vídeo lá do Afeganistão,
que mostrava crianças enforcadas dentro de casa pelos talibãs. E esse vídeo cortou meu coração, porque você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Você é expulso da tua casa, você é expulso do teu país, você não tem direito a nada, você mulher não pode sair na rua, você não pode mostrar o rosto, você é pior que um cão, crianças. Você vai dizer o que disso? Você mora num lugar que é um paraíso, só que um paraíso onde precisa ter homens e mulheres guerreiros que lutem bom combate, para que sejam guerreiros vitoriosos, sabe? Gideão estava preocupado com ele mesmo, cada um estava preocupado com si mesmo, e a nação devastada. A declaração que nós vivemos agora de independência na próxima semana, é uma declaração de liberdade. Somos um povo livre, não somos dominados por ninguém, ninguém nos manda, podemos ir e vir, podemos fazer aquilo que nós quisermos fazer, podemos ter a fé, a crença, podemos ter a religião que nós quisermos. Agora, só não podemos obrigar os outros a ter a mesma religião que nossa, não podemos obrigar as pessoas a ter o mesmo pensamento que o nosso, não podemos obrigar as pessoas a ter o mesmo gosto que o nosso. Por isso se chama liberdade. Gideão não entendia, e ele pensava que as maravilhas do passado não aconteciam mais. Mas preste atenção, o livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, diz o seguinte, Marcos 9, 23, o Senhor mesmo responde dizendo: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Não é Deus que pode fazer maravilhas apenas, mas basta entender se você pode crer. Como Deus iria fazer maravilha para Israel se Gideão não cria nas maravilhas? Ele era o maior empecilho do milagre naquela nação, sabe? Às vezes as coisas não acontecem na tua casa, na tua família, no teu lar, na nossa nação, porque já perdemos a esperança, estamos descrentes. Será que é possível ter liberdade aqui? Será que é possível ter impostos baixos? Será que é possível ter gasolina a R$2? Será que é possível você ir no mercado e não se assustar? Será que é possível? Não perca a esperança. Se você crê, tudo é possível naquele que acredita. Sabe, se você perder a esperança do nosso país, maravilhas não acontecem. Se você perder a esperança na nossa pátria, a mão de Deus não opera mais. Deus estava mostrando para Gideão que o que estava acontecendo ali é que as pessoas deixaram de acreditar em Deus. Juízes capítulo 6, versículo 14. Juízes 6, 14. Diz: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos Midian. Não sou eu quem está te enviando? O Senhor sabia que Gideão tinha força, a força que nem Gideão sabia. Sabe, uma pequena força de Gideão foi suficiente para libertar toda uma nação. Você já pensou se você entendesse que você também tem força? Você já imaginou, se você pudesse entender nessa noite que a tua pequena parcela da tua força pode mudar a história da nossa nação, pode mudar a história da nossa pátria? Você já compreendeu quão poderoso é isso? O Senhor disse para ele: vá enfrentar os problemas, vá fazer aquilo que você precisa fazer, mesmo que Gideão era um anônimo, desconhecido, um Zé Ninguém. Gideão era alguém simples, comum, e você hoje pode entender, quem sabe esse homem sou eu, alguém simples, comum, ninguém me conhece, estou aqui escondido, ninguém sabe quem eu sou, mas na força que você tem, e Deus com você, a história pode ser revertida. Ei, você pode ser aquilo que falta, para trazer libertação a um povo que demanda do teu amor e do teu trabalho. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, estou lendo bastante texto da Bíblia, porque é a Santa Ceia e eu quero que você entenda o que eu estou falando.
2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe, o que Gideão estava fazendo, se escondendo, era fora do propósito de Deus. Gideão não sabia o tamanho da importância que ele tinha para libertar o povo inteiro. Sabe? Zacarias capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: e esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E o Senhor dos exércitos não diz a qualquer um, e o Senhor dos exércitos diz a guerreiros. O Senhor dos exércitos diz aos seus soldados, homens e mulheres valentes, dispostos a lutar por algo muito maior do que guardar aquilo que é seu e alimentar a sua casa, dispostos a salvar uma nação. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: se você é de Deus, você é um soldado, um guerreiro, valente guerreiro, que não luta por você mesmo e nem pela tua casa, mas luta pela uma nação. Você consegue entender isso? Aleluia! Você consegue entender isso? Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus agindo na nossa vida. Se você alcança hoje a tirar o foco de você e da tua casa, e você entender, não adianta eu cuidar de mim e da minha casa, nós estamos vivendo numa situação caótica. Você verá que Deus pode fazer algo grande através da tua vida, algo poderoso através de você. Juízes 6,14, versículo 15, Juízes 6,15, eu já quero fazer a Santa Ceia. Porém Gideão, ele é bom em dar desculpas, e o Senhor, e ele diz: Senhor, respondeu Gideão, como eu vou libertar Israel? Veja, não é libertar a sua família, não é libertar-se a si mesmo. Como eu vou libertar essa nação toda, se o meu clã é o menor e o menos importante de Manassés, e a minha família é a menor de todas? Deixa eu dizer algo para você. A família de Gideão era mais pobre, e a sua casa era menor, e ele era o menor da sua casa. E muitas vezes, para enfrentar os problemas, nós damos várias desculpas. Sou pobre, não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não tenho experiência, não tenho capacidade, eu não sei, o problema não é comigo, quem sabe Deus vai chamar alguém mais qualificado. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus chamou justamente Gideão para mudar a história dele, para ser aquilo que o nome dele representava: Filho de Deus, homens livres. E Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Sabe o que é isso? Ele fez o mais difícil, nos arrancar da escravidão de Satanás. Agora, nós não podemos ser escravo de ninguém aqui nessa terra. A única coisa no qual nós servimos é o nosso Senhor. Olha como Deus quebra toda a desculpa de Gideão. Gideão diz: eu não tenho condições, eu sou o menor, a mais pobre. Juízes 6,16. Olha como Deus quebra o argumento de Gideão, porque Deus quebra todos os argumentos que nós temos. E Ele diz: eu estarei com você, Gideão. Assim respondeu o Senhor: você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. Deixa eu pegar só essa primeira frase para você. E eu estarei com você, e eu estarei com você, e eu estarei com você. Sabe, se você parar de olhar para você mesmo, e você olhar para a tua pátria, Deus estará com você. Se você parar e dizer: não, eu preciso lutar pela minha liberdade, a liberdade de todo mundo, eu estarei com você. Essa é a palavra mais linda que Deus pode falar para alguém: eu estarei com você. Sabe, Deus promete a sua presença, e não há nada mais poderoso que a sua presença.
Salmo 18, 29. Salmo 18, 29 diz o seguinte: olha só, com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Com o teu auxílio, Deus, nós podemos libertar a nossa nação. Com o teu auxílio, o Brasil jamais será escravizado. Com o teu auxílio, tudo que nós plantar, nós vamos colher, nós vamos prosperar, nós vamos ter em abundância, nós seremos homens e mulheres felizes. Com o teu auxílio, eu posso atacar uma tropa. Com o teu auxílio, eu posso transpor muralhas. 2 Samuel capítulo 22, versículo 30. 2 Samuel 22, 30 diz: contigo, Senhor, posso avançar contra uma tropa inteira, com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Sabe por que aparece 2 vezes na Bíblia? É para você acreditar que se você tem Deus, você será um guerreiro vitorioso em todas as coisas que você intentar fazer. Presta atenção, mas não para você mesmo, para a nossa nação, para nosso país, para a nossa pátria.